Boa tarde, queridos. É com muito prazer estar aqui mais uma vez falando a respeito da palavra do nosso Salvador Yahushua, do nosso Pai Yahweh. Eu quero estar lendo nessa tarde aqui em Atos capítulo 9, para nós estarmos falando a respeito de um assunto que nos dias de hoje tem sido muito debatido e nós vamos ver se é necessário mesmo, nos dias de hoje, segundo as Escrituras, temos que frequentar um templo, temos que ter uma religião, temos que ter um líder para nos conduzir ao Pai, para falar com Ele em nosso lugar, um mediador. Vamos ver o que é que as Escrituras nos mostram. E eu quero estar lendo aqui uma passagem bem conhecida em Atos 9, para que nós possamos assim estar falando na palavra dessa tarde. Vamos lá. Atos 9, verso 1 a seguir, diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e, guiado pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Somente até aqui vamos estar lendo neste capítulo. Queridos, existe algo muito interessante nos dias de hoje, que nós vemos que acontece o seguinte: quando alguma pessoa ela não frequenta um templo religioso, seja esse templo da linhagem espírita, ou católica, ou evangélica, ou muçulmana, ou qualquer tipo de religião, as pessoas dessas religiões elas têm que aquela pessoa que não frequenta um tipo de religião ou de um templo, que essa pessoa é indigna de salvação, porque ela não tem um líder, que eles chamam de cobertura espiritual, e eles pensam, por falta de entendimento, por serem religiosos, que nos dias de hoje é necessário frequentarmos um templo, termos um líder e uma religião para termos salvação. Mas, partindo para as Escrituras, é isso mesmo que as Escrituras nos mostram? Vamos ver o que falou o Salvador Yahushua, o que falou esse mesmo Saulo aqui, depois que ele entende o porquê da morte do Salvador no madeiro, depois que ele se converte, o que ele falou. Vamos ver aqui. Primeiro ponto. Saulo, ele pede carta para o sumo sacerdote do templo onde ele era, porque Saulo ele era um religioso, ele era hebreu, vou te mostrar daqui a pouco aqui, ele mesmo dizendo com a própria letra dele que ele era hebreu de hebreus, de Israel, né, do povo de Israel. Então esse Saulo, que perseguia o povo do Salvador, esse povo que já tinha entendido que com a morte do Salvador eles não precisavam mais frequentar um templo, e lá em Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão, para poder levar um animal ou um pássaro para entregar na mão do sacerdote, para que o sumo sacerdote, para que o sacerdote agora por sua vez oferecesse também um sacrifício pelo seu próprio pecado, para depois entrar no lugar chamado Santo dos Santos, ou também podemos chamar de secreto, né? E hoje nós sabemos o que é o secreto, que não é mais o Santo dos Santos, mas daqui a pouco eu vou estar falando aqui o que é o secreto nos dias de hoje, onde se encontra o nosso Pai, Yahweh, que a Bíblia o descreve como Deus, mas sabemos que Deus não é o nome dele é Yahweh, e o do filho dele Yahushua, não Jesus. Mas vamos então falar aqui a respeito deste assunto. Saulo,
ele, por ser hebreu, ele entendia o seguinte, que as pessoas que não fossem até Jerusalém e se submetessem ao sacerdote, para que o sacerdote, por sua vez, fosse até o sumo sacerdote interceder por aquela pessoa, essa pessoa não era digna de salvação nem de ser ouvida pelo Pai, porque essa era a visão dos hebreus. Os hebreus achavam que só em Jerusalém era o lugar de adorar o Pai e de buscar a Ele. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, no livro de João, no capítulo 4. Essa era a visão dos hebreus, e Paulo, por ser um hebreu, ele tinha esse tipo de visão. Quando alguém não frequentava um templo, ou se não fosse até Jerusalém, para lá procurar o sacerdote, para o sacerdote pegar o animal, matar, derramar o sangue pelo seu próprio pecado e depois pelos pecados da pessoa, para Paulo ou para Saulo, essa pessoa não era digna de que aonde ela morava, em nome do Salvador Yahushua, falasse com o Pai. Então, para Paulo ou para Saulo, que aquele ainda era chamado de Saulo, essas pessoas elas eram indignas. E Paulo vai até o sumo sacerdote, a quem ele era submisso, pede uma carta para que o sacerdote desse a ele, o sumo sacerdote desse a ele, na mão dele uma carta, para que se ele encontrasse algumas pessoas daquela seita, veja que quem não seguia o templo e não se submetia ao sumo sacerdote era chamado de seita naquela época. Nos dias de hoje mudou um pouco, né? Nos dias de hoje quem não frequenta um templo e não se submete a um homem é chamado de desigrejado ou desviado. Não é isso que acontece nos dias de hoje? Na época de Saulo era chamado de seita. Então Saulo, quem ele pegasse que seguisse o Salvador Yahushua, fosse homem ou mulher, ele prendia, levava essa pessoa cativa para Jerusalém, e lá essa pessoa era entregue na mão do sumo sacerdote e até castigada, creio eu, e até açoitada, porque eles diziam que essa pessoa era uma pessoa blasfemadora, que estava blasfemando e não temia a palavra, porque para eles as pessoas tinham que andar segundo a lei de Moisés, e na lei de Moisés as pessoas tinham que procurar o sumo sacerdote e fazer tudo que o sumo sacerdote mandava. Verdadeiramente era assim, mas até a morte do Salvador. Depois que o Salvador morre, não é mais necessário isso. O sacerdote, ele tinha que ir até o lugar santo, ali ele pegava o animal e ele tinha que se purificar. Depois ele, purificado, ele entrava até o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, onde tinha o sumo sacerdote, que era o Melquisedeque. Sumo sacerdote, quando Yahushua morre, ele assume o lugar de Melquisedeque. Você vai ver isso lá em Hebreus, capítulo 7, que Yahushua é feito sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque se encontrava, que era a imagem física do nosso pai Yahweh, ele se encontrava no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E o sacerdote homem comum ia até o sumo sacerdote Melquisedeque para interceder pelo pecado do povo, mas antes o próprio sacerdote, que também tinha pecado, ele tinha que derramar sangue de um animal pelo seu próprio pecado, para que ele também estivesse apto a entrar no lugar santíssimo ou santo dos santos para falar com o sumo sacerdote, que era Melquisedeque. Entendeu? Por isso nós vamos ler aqui na carta aos Hebreus, né, o próprio Paulo escreve na carta aos Hebreus o seguinte, capítulo de número 10, verso 19 em diante, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Yahushua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Yahu, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está vendo aí, querido? Na época da lei de Moisés, tinha que ter o sacerdote e o sumo sacerdote, e havia um véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos ficava o sumo sacerdote, e no lado de cá, que era o lugar santo, ficava o sacerdote comum. E lá dentro do sumo, onde estava o sumo sacerdote, ninguém podia entrar. Só o sacerdote que ia até ali, dali intercedia pelo povo.
falava com o sumo sacerdote. Quando Yahushua morre no madeiro, esse véu se rasga, dando acesso ao ser humano a falar direto com o Pai, porque com o pecado de Adão e Eva, o ser humano perdeu a comunhão com o Pai e houve uma inimizade entre o homem e o Criador, que já não podiam mais se comunicar. O homem não podia comunicar-se mais direto com o Criador por causa da iniquidade, por causa do pecado, e houve uma separação. Mas quando o Salvador Yahushua morre, ele, além de ser a ovelha que foi levada muda ao matadouro, ele não derramou sangue alheio de nenhum animal, ele mesmo foi a própria ovelha, e ele se tornou o próprio sumo sacerdote. Ele derramou seu próprio sangue, por isso o sacrifício dele foi perfeito. Porque o sumo sacerdote, além dele ter pecado, ou melhor, o sacerdote, além dele ter pecado, ele pecava, e antes dele chegar até o sumo sacerdote, ele tinha que matar um animal, derramar o sangue de um animal para purificar os seus próprios pecados, para depois ele poder falar com o sumo sacerdote. E Yahushua não precisou derramar sangue de nenhum animal, ele poupou os animais, ele morre por todos os animais. A partir daí, da sua morte, nenhum animal mais precisou ser morto. Yahushua morre no lugar de todos os animais, cessando o sacrifício de animais, cessando aquele negócio de espargir sangue de animais. E ele dá o seu sangue próprio pela humanidade, purificando todos. Entendeu? Pagando o pecado de todos. Por isso Hebreus capítulo 9, verso 28 diz: E Yahushua, morrendo uma única vez para tirar os pecados de muito, voltará a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 9, verso 28. Ele entregou-se uma única vez, derramou sangue uma única vez, e não foi sangue de nenhum animal alheio, derramou seu próprio sangue. Ele foi, como diz Isaías 53, a própria ovelha que foi levada ao matadouro, derramou seu sangue ali no madeiro e se fez sacerdote eterno, segundo a ordem, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, para que hoje ninguém mais precise frequentar a um templo, ter um líder, ou um homem, ou um guru, ou um pastor, ou um rabino, ou qualquer coisa que venha dizer que é a sua cobertura espiritual ou que vai interceder pelo seu pecado ao Pai. Não, você hoje tem acesso direto. Olha o que nós lemos aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Hoje, pelo sangue de Yahushua, nós temos essa ousadia de entrar no Santo dos Santos. E aonde fica hoje? É em Jerusalém? É num templo religioso? Onde atrás do véu se encontra o sumo sacerdote para você falar com ele? Não. O Santo dos Santos hoje é o lugar secreto. E aonde está esse lugar secreto? Se você ler Mateus capítulo 6, verso 6, você vai ver lá a descrição que o Salvador nos dá. Ele diz: Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta sobre ti e fala com o teu pai que está no secreto, porque o teu pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Esse aposento nós podemos tomar de duas partes, de duas formas. Pode ser no sentido físico, no quarto da tua casa, ou o aposento também pode ser a tua mente. Onde quer que você estiver, você entra no teu secreto, fala com o Pai aqui na tua glândula pineal, na tua mente. Porque a partir de a morte do Salvador, não existe mais um lugar específico dizendo: esse aqui é o lugar que se deve adorar ao Pai. Não. Vamos ver isso, o que é que o Salvador fala a respeito disso? Vamos ler aqui João, capítulo 4. E aproveitando, vamos abordar também o assunto do Saulo. Em João 4, nós vamos ver aqui de maneira bem clara, verso 19 a seguir, o seguinte: E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yahushua: mulher, crê-me que a hora vem, e já chegou, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos hebreus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, em espírito e em verdade, porque Yahweh é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e verdade. A mulher disse: Eu sei que és o Messias, o que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Yahushua disse: Eu sou o que falo contigo. Ele disse: Já sou eu que estou falando contigo, mulher. Eu sou aquele que haveria de vir. Eu estou te dizendo,
que virá a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão mais o Pai no monte e nem lá em Jerusalém, mas o lugar de adorar será em espírito. Entendimento. Aonde habita o teu espírito? No teu entendimento, na tua glândula pineal. Aqui habita o nosso espírito. E em verdade, na nossa glândula timo, onde habita a nossa alma, o sentimento verdadeiro, aqui é o lugar de adorarmos ao Pai. Então, por isso é que quando as Escrituras dizem em Mateus 6,6, entra no teu secreto, fecha a tua porta sobre ti, significa você fechar a tua boca, falar no pensamento, sem abrir boca, porque o Pai lê a tua mente. A Bíblia diz que ele sonda mente e coração. O Salmo 139, verso 4 diz: ainda antes que houvesse palavras nos meus lábios, eis que tu, Senhor, tudo conhece. Antes de eu falar, o Pai sabe o que eu estou falando aqui dentro. Isso é em espírito. Esse é o lugar de adorar o Pai. Mas continuamos. Então, Yahushua disse que viria a hora e já tinha chegado que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Pois bem, os hebreus achavam que o lugar de adorar o Pai era em Jerusalém, e os samaritanos achavam que era no monte. Veja que a mulher disse para o Salvador: vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é no monte. E Yahushua era da onde? Yahushua não era um hebreu? Ele não era de Israel? Né? Da tribo de Israel? Das 12 tribos de Israel? Ele era um hebreu. Quando a mulher disse: os hebreus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, Saulo, ele perseguia o povo de Yahushua, a igreja, né, que era os europeus, os caucasianos. Quando a Bíblia diz igreja, ela não está falando de um templo religioso de pedra, mas ela está se referindo aos descendentes de Jafé, aqueles que, quando ouvia a pregação da palavra, promessa aqui na Bíblia que chama de evangelho, eles se convertiam ao Salvador e criam 100% no seu sacrifício, eles deixavam de ser gentios e se tornavam igreja. Eles se tornavam igreja do Salvador. Então isso é igreja. Então Saulo, quando via que esse povo gentio, né, que agora se tornara a igreja do Salvador, não ia ao templo, se submeteu ao sumo sacerdote, Saulo, por ser um hebreu, ele achava que o lugar de adorar o Pai era só em Jerusalém. Veja o que disse a mulher aqui para o Salvador Yahushua. Os hebreus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. E Saulo, ele era um hebreu, por isso ele tinha essa visão. Por isso Saulo achava que só poderia falar com o Pai ou adorar o Pai se fosse em Jerusalém, lá no templo. Por isso ele toma carta com o sumo sacerdote, para que, se ele encontrasse algumas daquelas pessoas que seguiam o Salvador fora do templo, ele iria levar essas pessoas presas para Jerusalém para serem castigadas, porque elas não se submetiam mais à lei de Moisés, porque elas já tinham entendido que com a morte do Salvador não precisava mais ninguém e está fazendo sacrifício de tolo lá em Jerusalém, porque se fosse era um sacrifício de tolo, estava negando a morte e o sacrifício perfeito do Salvador no madeiro. Então Saulo, ele era um hebreu, e por ele ser hebreu, a visão dos hebreus era essa, de que só poderia adorar o Pai se fosse em Jerusalém, se não fosse, não poderia ser adorado. Tá entendendo? Então é dessa forma. Então vamos aqui ver por que Saulo, ele era um hebreu, se verdadeiramente ele era hebreu. Ele disse com as suas próprias palavras que ele era hebreu. Vamos ler aqui, ó, Filipenses, capítulo de número 3. Nós vemos claramente aqui Saulo falando o seguinte. Olha o que ele diz. Porque Filipenses capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa e segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Yahweh em espírito e nos gloriamos em Yahushua. Não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se alguém ou se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Está vendo o que Paulo diz que ele é? Ele é hebreu de hebreus. Ele é um hebreu descendente de hebreus, da linhagem de Israel, segundo
a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que era para mim ganho, reputei por perda, por Yahushua. Aquilo que o Saulo achava que era ganho para ele, ele reportou por perda, por amor de Yahushua. E ele está dizendo aqui, ó, que ele, se fosse para alguém se gloriar por causa da carne, por ser hebreu, muito mais ele, porque ele era hebreu de hebreus, tinha sido circuncidado ao 8º dia, conforme a lei dos fariseus mandava. Tudo isso ele cumpria. E por isso ele era cego, porque ele era um religioso. Mas a visão dele agora havia se aberto. Ele entendeu que a morte de Yahushua foi para poder abrir o caminho e dar acesso direto ao ser humano, que o ser humano agora poderia ter acesso direto ao Santo dos Santos, ou seja, falar com o Pai, que aquela inimizade, a barreira de inimizade que havia entre o homem e o Criador, já não existia mais. Bastava o homem temer o Criador e aceitar o sacrifício do seu filho Yahushua no madeiro 100%, e ele poderia falar com o Pai onde quer que essa pessoa estivesse. Na sua casa, no seu carro, dirigindo, indo para o trabalho, como nos dias de hoje, né? Na sua escola, aonde quer que essa pessoa estivesse, essa pessoa poderia falar com o Pai e pode falar com o Pai. Por isso, nos dias de hoje, não é necessário termos uma liderança, uma religião, irmos a um templo, frequentar um templo, para poder receber uma oração de alguém. Então, a visão dos hebreus só podia falar com o Pai ou buscar o Pai em Jerusalém, porque para os hebreus, como a mulher fala para o Salvador lá em João 4, que para os hebreus só Jerusalém era o lugar que podia buscar o Pai e adorar ele, só lá. Essa era a visão dos hebreus. E se uma outra pessoa dissesse que era adoradora do Criador e não fosse de Israel, do povo de Israel, não fosse em Jerusalém, essa pessoa era tida como imunda. Vamos ver um exemplo disso lá em Atos capítulo 10. Olha o que nós achamos aqui em Atos 10. O Salvador dá uma visão para Pedro a respeito de um certo homem chamado Cornélio. Atos capítulo 10, veja bem. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Iarro com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Iarro. E este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Iarro que dirigia para ele e dizia a Cornélio. Este, fixando os olhos nele, no anjo, atemorizado, disse: Que és, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Iarro. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deve fazer. Aí nós vamos ver aqui um pouco à frente que o apóstolo Pedro, ele era um hebreu também. E para os hebreus, como nós acabamos de ver aqui nas escrituras, se uma pessoa não fosse israelita ou hebreia, ela era indigna de falar com o Salvador ou indigna da salvação. Pedro sobe até o terraço para dormir. O Salvador vai dar uma visão a Pedro de que um lençol desce dos céus amarrado nas 4 pontas, no formato de um lençol, formato de um vaso. E ali dentro tinha tudo quanto é espécie de animais, répteis, quadrúpedes, aves dos céus, aves consideradas limpas na lei de Moisés e aves consideradas imundas. E a voz dizia para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro fala para o Senhor: Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. E a voz do Senhor fala para Pedro: Pedro, não chamas tu de imundo aquilo que eu tenho purificado. Então aquela visão acaba, daqui a pouco chega os funcionários de Cornélio, que foi encontrar Pedro. Aí Pedro entendeu que se ele não tivesse recebido aquela orientação e aquela visão do nosso Salvador Yahushua, quando Cornélio chegasse para ele, ou os funcionários de Cornélio chegassem para ele e dissesse que tinha ido lá falar com ele, porque o anjo do nosso pai Yahu tinha aparecido para Cornélio, Pedro ia dizer: mas se esse camarada nem israelita ele é, nem hebreu ele é, como é que ele pode falar com o Salvador, pode orar ao Salvador? Ele não é digno. Então, na visão de Pedro, Pedro também teria essa visão. Quando os homens chegam lá e que falam com Pedro, aí Pedro vai e entende. Pedro falou: agora eu entendi que para o Senhor
Não importa de onde seja a pessoa, de qualquer lugar que seja a pessoa, desde que essa pessoa seja temente e tenha um coração limpo e voltado para o nosso Criador, Yahweh, essa pessoa é digna da sua compaixão, da sua misericórdia e do seu perdão. Então Pedro também passa a entender. Mas a visão de todos os israelitas, de todos os hebreus, era uma visão religiosa, que o lugar de adorar era só em Jerusalém. E nos dias de hoje nós vemos pessoas religiosas com o mesmo tipo de entendimento. O lugar de adorar, para eles, é só no templo. Mas não é isso que as escrituras dizem. Entendeu? Aí as pessoas falam assim, você quer dizer então que o Salvador Yahushua destruiu? Ou passou por cima da lei? Não, ele não passou por cima da lei. Em Mateus 5,17, vamos ver o que ele fala em Mateus 5,17. Ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir. Mateus 5,17, ele mostra claramente isso. Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Ele não veio destruir, ele veio cumprir. Ele cumpriu, e além dele cumprir a lei, ele não precisou derramar sangue de um animal para poder purificar a humanidade. Ele derramou seu próprio sangue. Ele foi a própria ovelha. Derramou seu próprio sangue. Ele, além de ser a ovelha, ele se tornou o caminho. Por isso ele diz em João 14,6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se tornou o caminho hoje. Caminho hoje não é um templo religioso, não é um líder, não é nada dessas coisas que se encontram aí. O caminho sempre será o Salvador. Você vai direto ao Pai em nome dele. Aí ele disse, eu não vim destruir a lei, mas vim cumprir. Aí em João 19,30, nós vamos ver que ele cumpriu a lei. Em João 19,30. Veja o que ele diz aqui em João capítulo 19, verso 30. Ele diz lá que não veio abirrogar, mas veio cumprir. E aqui ele cumpre. João 19,30 diz assim, quando Yahushua tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele disse, está consumado. No grego, tetelestai, que quer dizer está feito, está pronto, está consumado, está cumprido. Ele cumpriu a lei. Então a lei de Moisés veio até ele. Aí nós vemos lá em Romanos. Nós vamos ler aqui, na carta aos Romanos. Vamos conferir aqui. Está cumprido. Romanos 10,4. Dizendo que o fim da lei é Yahushua. Por que o fim da lei? Porque ele destruiu? Não, porque ele cumpriu. E agora não temos que viver pela lei, mas vivermos por ele. Por aquilo que ele fez. Por isso não temos mais necessidade de frequentarmos a um templo, de termos um homem para interceder por nós, porque nós já temos aquele que é o sumo sacerdote eterno que intercede por nós. E se chama Yahushua, que a Bíblia trocou, o nome, que os tradutores da Bíblia trocaram o nome dele e colocaram Jesus. Romanos 10,4 diz assim, porque o fim da lei é Yahushua, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Yahushua. De sorte que o fim da lei é Yahushua. Por que o fim da lei? Ele destrói a lei? Não, ele cumpre a lei. No lugar da humanidade que não conseguia cumprir. No lugar das 12 tribos de Israel que fizeram besteira e não conseguiram cumprir. Ele vem e ele cumpre. E se torna sumo sacerdote eterno. Além dele ser o cordeiro que foi morto, derramou seu próprio sangue pela humanidade, sem precisar derramar sangue alheio de animal. Ele, pelo contrário, ele morre também pelos animais, para que nenhum animal mais precisasse morrer, porque o homem pecava e quem pagava o pato eram os animais, derramando seu sangue inocente. Por isso Yahushua, sendo inocente, sem culpa,
Ele foi morto como um cordeiro imaculado e incontaminado, para que nós tivéssemos acesso hoje direto ao Pai. Como diz Romanos aqui, como diz Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo ousadia, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua. Você hoje pode entrar no Santo dos Santos direto, ou seja, no secreto. Você pode estar vindo do teu trabalho para casa, você pode entrar no secreto e falar com o Pai. O Santo dos Santos hoje é o secreto. É aqui na tua mente, no teu pensamento, na tua glândula pineal. Você tem acesso, o Pai vai se encontrar no secreto e você vai falar com Ele. Por que no secreto? Porque ninguém vai ver você falando com o Pai. Você vai falar na mente e ninguém sabe que você está falando com Ele. Por isso é o secreto. É por isso que Yahushua disse lá em Mateus capítulo 6, verso 6, tu quando orares, não seja como os hipócritas que têm prazer em orar de mãos estendidas dentro dos templos das sinagogas ou nas esquinas das praças para mostrar para as pessoas o que estão fazendo. Vocês não devem fazer assim, entra no teu aposento, fala com teu pai no secreto, e o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar publicamente. Então, amados, não é necessário hoje você frequentar um templo, você ter uma religião, você ter um líder, porque se você fizer isso é como se você estivesse colocando de novo o véu, separando você do Criador. Mas o véu já foi rasgado, de cima a baixo, e te deu acesso direto ao Santo dos Santos pelo sangue do Salvador que foi derramado por você no madeiro. Então você tem que crer e confiar 100% no sacrifício do Salvador e saber que nos dias de hoje não é necessário mais, porque já foi cumprido, já foi consumado, o fim da lei é Yahushua. Tá entendendo, amados? Então, dessa forma, Saulo perseguia porque ele ainda tinha a visão fechada, ele ainda era um religioso. Mas quando caem as escamas dos seus olhos, ele passa a enxergar, deixando os costumes da lei e passando a enxergar segundo a graça, que quer dizer favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos. E Yahushua faz por nós no madeiro, entregando a vida no nosso lugar e morrendo por nós e também pelos animais, porque quem sofria eram os animais, tendo que derramar o seu sangue inocente para que os pecados dos homens fossem perdoados. Quando Yahushua morre, ele morre também pelos animais. Além de morrer pela humanidade, ele morre pelos animais também, poupando o sangue dos animais, dos cordeiros, das pombinhas, que eram mortos para poder purificar pecado de pessoas. Então Yahushua agora se fez sacerdote, ou sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E não precisamos mais de sacrifícios. Hebreus 7, 27 mostra que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo para poder depois interceder pelo povo. E Yahushua, ele derrama o seu próprio sangue, ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo porque ele não tinha pecado. Por isso ele derramou o seu próprio sangue sem precisar derramar o sangue de animais para se tornar um mediador entre o Criador e nós seres humanos. Ele derrama o seu próprio sangue e fazendo isso o sacrifício dele foi perfeito, porque ele não precisou de sangue alheio. Ele era a própria ovelha, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer entrar no Santo dos Santos hoje? Entra pelo teu pensamento em nome de Yahushua e fala com o Pai. Por isso ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vem ao Pai se não for a um templo, se não for a um líder religioso, se não for uma religião judaica, rabínica, muçulmana, evangélica ou católica, seja qual for. Não, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem que buscar o Salvador. Ele é o caminho. Ele foi a ovelha muda levada perante os tosqueadores e derramou seu sangue. Por isso o sacrifício dele foi 100% perfeito. Saulo, quando ele entende isso, ele para de perseguir e passa a ser perseguido, conforme diz lá em Atos 9, que o Salvador falou para Ananias, Ananias, ore por Saulo, porque eu mostrarei, ele é um vaso escolhido meu, e mostrarei o quanto ele há de ser perseguido por causa do meu nome. Você acha que depois que Saulo reconhece a palavra do Salvador, e que passa a seguir agora também juntamente com o povo da igreja do Salvador, que ele agora foi bajulado pelo povo do templo? Pelo contrário, ele foi chamado também de rebelde, ou de desviado, ou de desigrejado, alguma coisa assim. Porque você vê que muitas das vezes Paulo estava preso,
Paulo ia parar em cadeias, Paulo foi despido em praça pública e apanhou. Tudo isso aconteceu com ele, depois que ele conhece e entende o verdadeiro significado da morte do Salvador no madeiro, que abriu o tempo da lei para o tempo da graça, para que o ser humano tivesse acesso diretamente ao Pai e para que se cumprisse os 5.500 anos ou 5 dias e meio que o nosso Salvador disse que viria e que morreria e derramaria o sangue sobre Adão, levaria Adão de volta para o paraíso e a sua posteridade justa. Então Saulo, ao entender isso aí, a promessa, Saulo também passa a ser um perseguido agora, juntamente com o povo que ele antes perseguia. Então Saulo perseguia porque ele era um hebreu e ele era um religioso. E quem é religioso acha que para ter salvação tem que ir para templos. E Saulo achava isso. Mas as escrituras mostram que não é nem no templo, que era Jerusalém, e nem no monte em Samaria, mas em espírito e em verdade. Hoje não há necessidade mais disso, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10, verso 19. Ok? Esta é a palavra que eu quero deixar para todos nessa tarde e que o nosso Pai esteja falando no coração de cada um, que assim seja.